Êxodo 17, de 8 a 16. Diz assim a santa, perfeita, inerrante palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nelas se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Neste texto, meus irmãos, eu gostaria de tratar do tema 3 fatos sobre a oração. 3 fatos sobre a oração. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra. Ó Pai, te louvamos porque o Senhor quis fossem registrados estes eventos para a edificação do Teu povo. E agora que estamos diante do registro, pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que nós possamos perceber o Teu ensino, a Tua glória, o Teu poder, a Tua instrução para a nossa vida, Pai. Nós te pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns problemas da nossa vida vêm aos poucos, numa crescente. Outras, algumas vezes, vêm de surpresa e nos pegam desprevenidos, desprecavidos. O povo de Deus várias vezes foi surpreendido por problemas, por ameaças, por ataques. Logo depois, aqui no nosso texto, logo depois de as águas amargas terem se tornado doces, de Deus ter mandado maná e codornizes para alimentar o povo, e de Deus ter feito sair água da rocha para que o povo não morresse de sede, Israel foi atacado de surpresa. E a reação de Moisés foi muito importante e instrutiva para nós. Moisés reagiu com oração. Como é que nós reagimos quando somos pegos de surpresa? Moisés reagiu com oração. O texto não fala que Moisés orou, mas a posição em que Moisés se colocou com mãos estendidas enquanto a batalha ocorria, faz com que nós entendamos que Moisés estava orando. Por quê? Porque era costume dos judeus orar de mãos estendidas. E nós temos muitos textos que apontam para isso. Por exemplo, em Êxodo mesmo, capítulo 9, verso 29, quando Moisés está diante do faraó, ele diz: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras. Davi escreveu: ouve-me as vozes súplices, no Salmo 28, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu tabernáculo, para o teu santuário. O Salmo 63, que nós demos no início do culto, versículo 4. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, pouco antes de subir aos céus na ascensão, registrado por Lucas 24, 50, disse, Lucas registra, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 8, ele diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas,
sem ira e sem animosidade. Assim, por conta da postura de Moisés ali, de mãos estendidas enquanto a batalha ocorria, é que nós entendemos que Moisés estava ali orando. A Bíblia inteira mostra a importância da oração. A oração é algo que Jesus nos ensinou, extremamente necessário para a nossa vida. Tão importante que Jesus não ensinou os seus discípulos a pregar. Olha, vocês comecem com uma introdução, depois vocês vão para o primeiro ponto. Não. Mas Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ele continua a oração. Observe então qual é a importância da oração na vida dos filhos de Deus. Cristo mesmo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A Bíblia nos diz e nós lemos: orai sem cessar, orai sem cessar. Um pastor do passado chamado John Flavel, ele escreveu: o que não começa com oração, raramente termina com conforto. O que não começa com oração, raramente, dificilmente termina com conforto. Aqui no nosso texto, então, na atitude de Moisés de orar, nós podemos aprender pelo menos 3 fatos sobre a oração. Primeiro, a oração é mais forte do que a espada. A oração é mais forte do que a espada. Em 1839, um poeta inglês chamado Edward Bulwer Lytton escreveu a famosa frase: a pena é mais forte que a espada. Com pena, ele se referia à escrita. A famosa frase: a pena é mais forte que a espada. Todavia, servos de Deus, conhecedores dos grandes feitos de Deus no decorrer da história, sabem que a oração é mais forte que a espada. A rainha da Inglaterra e da Escócia, Maria Stuart, tinha mais medo das orações de John Knox, o pai do presbiterianismo, do que alguns exércitos. Essa frase entrou para a história. Ela disse: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de alguns exércitos. Meus irmãos, a oração é algo vital, necessário para a nossa vida. O nosso texto começa nos informando no verso 8, que então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O texto não diz o porquê deste ataque surpresa, deste ataque súbito. Pode ser porque o povo de Deus aproximou-se da terra dos amalequitas. Pode ser também porque os amalequitas tenham tido notícias de que havia água saindo da pedra ali dentro do povo de Israel, em terras próximas à terra deles. Mas pode ser também, o mais provável, que os amalequitas estavam fazendo aquilo que eles sempre foram acostumados, a atacar os outros povos para conseguir bens e, saqueando os outros povos, conseguirem recursos para si próprios. Mas quem era este Amaleque? Amaleque era neto de Esaú, conforme nos informa Gênesis 36, 12. Aliás, Moisés, no final de Deuteronômio, capítulo 25, ele dá um registro, dando mais detalhes do que aconteceu neste ataque surpresa. Ele diz lá em Deuteronômio 25, 17: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e fatigado, e não temeu a Deus. Amaleque, então, de acordo com o registro de Moisés, no final de Deuteronômio, ele veio num ataque surpresa por trás do povo para pegar aqueles que estavam mais cansados, aqueles que tinham menos força para lutar. Foi um ataque covarde, de fato. Verso 9 nos diz: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã,
contra Amaleque: amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Há um detalhe aqui: esta é a primeira vez que aparece o Josué na Bíblia. Josué é sempre relatado no Antigo Testamento como um auxiliar, como um ajudante de Moisés. Continua o texto: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Josué foi então com seus homens para a guerra. Moisés pegou Arão e Ur e foi para a oração. Você é de qual grupo? Você é do grupo de Josué, da ação, ou do grupo de Moisés, da oração? Você é do time da ação ou do time da oração? Irmãos, com o tempo nós vamos amadurecendo e vamos orando mais antes de agir. Vamos orando mais antes da ação. Jovens e adolescentes, aprendam isso. Oração antes da ação. Adultos, lembrem-se disso. Oração antes da ação. Um pastor chamado Forsyth escreveu: o pior pecado é a falta de oração. Geralmente pensamos em assassinato, adultério, roubo como piores, mas a raiz de todo pecado é a autossuficiência, a independência de Deus. Quando deixamos de esperar em oração pela orientação e força de Deus, estamos dizendo com nossas ações: não precisamos de Deus. Não precisamos de Deus. Quando você toma decisões na tua vida sem orar, você está dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor. Eu posso fazer isso sozinho. E aí vem Jesus e te responde: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. O verso 11: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. A oração é mais forte que a espada. Esta guerra estava sendo ganha não na base da espada, mas na base da oração. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Em nossas batalhas contra o mundo, em nossas batalhas contra a carne, em nossas batalhas contra o diabo, a vitória só é possível com oração. Sem oração não há nenhuma chance de vitória. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de descrever a armadura do cristão em Efésios 6, ele termina com o quê? Termina com estas palavras: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ele termina com oração, mostrando que de nada adianta tomarmos toda a armadura da fé se nós não estivermos em todo o tempo buscando a Deus em oração. O que acontece quando nós paramos de orar? Nós perdemos a batalha. O pastor John Piper disse que você não saberá para que serve a oração até entender que a vida é uma guerra. A vida é uma guerra. É uma guerra contra o mundo, é uma guerra contra a carne e é uma guerra contra o diabo. Você pode até lutar tão bem como Josué, mas se você não orar como Moisés, você perderá a batalha. A oração é mais forte que a espada. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, disse Tiago. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago 5, de 16 a 18. Você está passando por lutas na tua vida, por problemas, por perseguições, por tentações, por desânimo. O remédio é oração. A arma nesta guerra é oração, não há outra. É a oração que nos coloca em contato, em comunhão direta com Deus e fortalece o nosso espírito.
Um garoto de 11 anos nos Estados Unidos, Tommy Scrace, ele foi ao culto da sua igreja e o pastor naquela noite pediu para que todas as pessoas que já tinham ganhado alguma alma para Cristo ficassem em pé. E Tommy, de 11 anos apenas, ficou em pé. E um a um os adultos foram contando como havia sido a experiência de evangelizar uma pessoa, ganhar uma pessoa para Jesus, até que chegou na vez de Tommy. Ele ficou ali em pé sozinho, tão pequeno que o pastor precisou ser avisado de que tinha uma criança em pé. E o pastor então perguntou: o que você fez, menino, para ganhar uma alma para Cristo? E ele respondeu apenas com uma palavra: oração. Oração. E o pastor pediu para ele explicar mais, e o menino se voltou, apontou para o seu pai, que estava sentado no mesmo banco, e contou que ele vinha orando pelo seu pai desde os 8 anos de idade. Há 3 anos ele orava pela conversão do seu pai. E o seu pai finalmente foi numa reunião de oração e entregou a sua vida a Jesus Cristo. O pastor então voltou-se para o pai e perguntou o que ele pensava, como é que estava sendo ser cristão. E o pai, de um coração cheio de amor a Cristo, respondeu: não há nada como isto, não há nada como ser cristão. Meus irmãos, a oração é mais forte que a espada. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis, é Ele que luta as nossas batalhas. E nós o buscamos em oração todos os dias, todos os dias. E as coisas que nos parecem impossíveis podem se tornar possíveis, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Para Ele não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então continue orando, continue orando. Muitos pais viram o retorno dos seus filhos à igreja porque dobraram joelhos durante anos e anos orando ao Senhor. Mulheres viram a conversão dos seus maridos porque dobraram seus joelhos durante décadas e Deus fez com que isso acontecesse. Então continue orando, a oração é mais forte que a espada. Em segundo lugar, a oração é mais fácil quando acompanhada. A oração é mais fácil quando acompanhada. Veja o verso 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Moisés, com certa idade, não estava conseguindo ficar com as mãos estendidas, segurando ali a vara. Então, Arão e Hur o ajudaram, cada um se colocou de um lado e eles suspenderam as mãos de Moisés, porque quando as mãos abaixavam, o exército perdia. Então eles ajudaram a Moisés a ficar com as mãos estendidas ali. É para isso que servem os irmãos da fé. Os irmãos da fé são aqueles que nos ajudam a levantar as mãos, que nos ajudam na vida de oração. A palavra usada aqui para sustentar é utilizada no Novo Testamento no sentido de fortalecer, irmãos fortalecendo uns aos outros. A vida cristã não é uma vida de individualismo. Nós estamos numa família da fé e cada irmão apoia o outro irmão para que nós sigamos juntos, porque a caminhada não é difícil. Nós estamos num mundo caído e viver santamente, buscando a Cristo no mundo caído, é muito difícil. Por isso a igreja, a família da fé, para que nós nos encorajemos e oremos uns pelos outros. Aliás, isso acontece desde os tempos remotos, o povo de Deus se unindo para orar. No Novo Testamento, por exemplo, nós encontramos a igreja várias vezes reunida, os irmãos ali em oração. Quando Pedro, por exemplo, foi solto da prisão por um anjo, já tarde da noite, ele foi à procura dos seus irmãos e os encontrou orando. Eles estavam reunidos orando em Atos 12. Sempre que cristãos eram atacados, eles se reuniam em oração. Antes de todos os cultos, presbíteros se reúnem para orar pelo culto. As igrejas fazem reuniões de oração durante a semana.
A oração é mais fácil quando ela é acompanhada. Tiago escreveu, Tiago 5,16, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, ore com o seu cônjuge, ore com seus filhos, participe da reunião de oração da sua igreja. Aqui no Brasil, as reuniões de oração são frequentadas geralmente por 10% dos membros da igreja, no máximo 20%. Na Coreia do Sul, onde o cristianismo mais cresceu nos últimos tempos, as reuniões de oração acontecem todos os dias, às 5 horas da manhã, com quase 100% da presença da igreja. Todos os dias, às 5 horas da manhã, com quase 100% de presença dos membros da igreja. Todo mundo vai para a igreja de manhã antes de ir trabalhar. Aqui no Brasil, nós temos uma vez na semana, às 8 horas da noite, com menos de 20% da igreja. Meus irmãos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Como é que crentes não oram? Spurgeon diz que a reunião de oração deveria ser chamada de a reunião dos remanescentes, porque são poucos os que a frequentam. E Spurgeon disse também, nunca veremos mudanças para melhor em nossas igrejas, até que a reunião de oração ocupe um lugar mais elevado na estima dos cristãos. Igrejas que não são frequentadas na reunião de oração são igrejas fracas. Igrejas fortes são igrejas em que o povo está orando, está junto orando. Então não deixe de orar, não deixe de participar. Verso 13, Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. A vitória veio, por fim, não por conta da espada, mas por conta dos braços estendidos ali, a bênção de Deus sobre o povo. Então, a oração é mais forte que a espada, a oração é mais fácil quando acompanhada e, por fim, a oração é mais lembrada quando ela é registrada. Veja o verso 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro. E foi o que Moisés fez. Razão porque estamos estudando o fato. Moisés registrou. E isso serviu para as outras gerações. E chegou até nós, porque o fato foi escrito. O testemunho daquela vitória, de intercessão de Moisés em oração, ficou registrado para as gerações seguintes. Mas o texto segue, e repete-o a José. Para as futuras gerações, escreve. Para Josué, repete, fala com ele. A ordem era, repete-o a Josué. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Nós já vamos tratar sobre este ponto. O verso 15, e Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira. Observe, além de escrever a história, ele construiu um altar, porque naquela época esta era uma forma de marcar um acontecimento importante. Algumas vezes nós vemos acontecimentos importantes ocorrendo e o povo fazendo um amontoado de pedras, um monumento ali bastante amador, juntando pedras grandes para que aquele local ficasse marcado e as pessoas quando passassem ali e vissem aquele amontoado de pedras perguntassem, o que aconteceu aqui? E alguém diria, aqui foi o local da vitória tal. A construção de altares também marcava eventos assim. Isso continuou e se transformou nos monumentos históricos que nós temos hoje em milhares de cidades no mundo. Guerras, acontecimentos importantes, geralmente são marcados por monumentos históricos. Isso começa no Antigo Testamento. Então Moisés edifica um altar e o chama de o Senhor é minha bandeira. Em hebraico, Yahvé Nissi. Yahvé Nissi. Foi assim que Moisés resumiu a vitória que Deus lhe deu sobre os amalequitas. O Senhor é a minha bandeira. A bandeira era um símbolo militar que representava um reino, um país ou unidades menores, estados, cidades, mas a bandeira era um símbolo muito importante porque numa guerra
enquanto a bandeira do teu país estava hasteada, significava que o povo estava ainda em luta. Mas se o inimigo alcançasse, ou em outras palavras, para uma guerra ser perdida, era quando o inimigo chegava na bandeira e derrubava a bandeira. Então os olhos dos soldados ficavam ali na bandeira. A bandeira era um encorajamento, um ânimo, uma identificação para que o exército avançasse. Então quando Moisés faz o altar e lhe chama o Senhor e a minha bandeira, ele quer dizer que Deus, o Deus de Israel, é a nossa identificação, Ele é o nosso rei, nossos olhos estão postos nele, a nossa esperança está nele. Séculos mais tarde, o profeta Isaías profetizou, Isaías 11, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Observe, um tempo em que as nações recorrerão à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. Esta profecia se cumpriu em Cristo. Ele é a raiz de Jessé, ele é o filho de Davi, e ele foi levantado tal qual um estandarte, tal qual uma bandeira. Na cruz Cristo foi levantado, e os olhos das nações olham para Cristo para buscar a salvação. Assim como olhar para uma bandeira, os povos olham para Cristo que está levantado, dando salvação a todo aquele que crê. E Jesus mesmo disse em João 3, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Cristo foi levantado na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. O verso 16 finalmente, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Quando foi que Amaleque, como disse aqui o nosso texto no versículo 15, farei riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Quando foi que isso que se cumpriu? Quando foi que a memória de Amaleque foi exterminada da face da terra? Depois deste evento, tempos depois, Deus enviou Saul para cumprir esta ordem e para acabar com os amalequitas, mas Saul desobedeceu. Saul não matou os animais, não matou o rei, ele poupou muita gente. Mais à frente, na história de Esther e Mordecai, a profecia se cumpriu, porque você se lembra, aquele homem chamado Amã, ele era um amalequita, e Amã e toda a sua família foi exterminada. Ali se cumpriu a palavra do Senhor, de que exterminaria o covarde, o traiçoeiro Amaleque e todo o seu povo, que atacaram o povo de Deus, ali na traição, de costas, para pegar os mais cansados. Voltando ao nosso ponto, a oração é mais lembrada quando ela é registrada. Moisés escreveu e construiu um altar para isso, e nós fazemos bem quando nós anotamos os feitos de Deus, as orações respondidas de Deus na nossa vida. George Miller, um homem de Deus no passado do século XIX, ali na Inglaterra, ele ficou famoso por construir vários orfanatos, ajudando mais de 10.000 crianças, que eram crianças que moravam na rua. Ele fez isso ali na Inglaterra, em Bristol. Pois George Miller fez tudo isso sem nunca pedir dinheiro para ninguém. Ele fez isso só orando. Bilhões de dólares passaram pelas mãos de George Miller e ele nunca pediu um centavo para ninguém. Há algumas biografias escritas de George Miller, lá em casa nós lemos uma inteira e é impressionante, meus irmãos. Ele orava, e Deus mandava socorro. Eu já contei aqui o episódio em que ele chegou num dos orfanatos, a mesa estava posta, as crianças estavam ao redor, mas não havia nada na mesa.
E ele falou para as crianças: vamos orar agradecendo o alimento, sem alimento. E ele começou a orar, e no meio da oração, ouve-se um barulho lá fora. E eles saem para ver, e uma carroça havia quebrado a sua roda, e era a carroça do leiteiro, né? E o homem disse assim: olha, eu vou ter que tirar todo esse leite, vou ter que me desfazer dele, o senhor não pode ficar com esse leite? E pouco tempo depois chegou o pão. Histórias, meus irmãos, impressionantes. E George Miller ficou famoso também por escrever todas as suas orações e todas as suas respostas. E no decorrer da sua vida ele catalogou 50.000 respostas de oração. 50.000 respostas de oração. Muitos crentes anotam as suas orações e o momento em que Deus responde. E eu incentivo os irmãos a fazerem isso, porque aí vocês cantarão como aquele hino: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Não confie na tua memória, anote os teus pedidos, anote as tuas necessidades, e quando Deus responder, anote ali também, respondido na data tal. E quando Deus fizer coisas grandiosas por você, registre também, seja num papel, num caderno, num arquivo de computador, mas registre as bênçãos de Deus na tua vida, não confie na tua memória. E de vez em quando, experiência própria, você vai voltar à lista e perceber a quantidade de bênçãos, a quantidade de orações respondidas. A oração é mais lembrada quando é registrada. Eu concluo apontando para Cristo. Cristo mostrou que a oração é mais forte que a espada quando, no auge da sua angústia e sofrimento, ele não reuniu um exército, mas ele, da cruz, em extrema dor, ele orou por aqueles que o estavam crucificando. Ele poderia clamar aos céus e os anjos poderiam tirá-lo daquela cruz, mas ele não quis a espada. Ele orou por aqueles que o crucificavam. Um pouco antes, no Getsemane, quando ele estava angustiado, ele não fez um exército de discípulos para o defender, mas ele foi ao Getsemane para orar, para buscar ao Senhor. A oração é mais forte que a espada. Nosso Senhor Jesus mostrou que a oração é mais fácil quando acompanhada. Mesmo sendo ele homem Deus, ele chama os discípulos para irem consigo para o Getsemane. E você se lembra, eles não aguentaram. Quando Jesus volta, os encontra dormindo, mas ele levou os discípulos para orarem com ele. Cristo mostrou que a oração é mais lembrada quando registrada, quando ele nos ensinou uma oração, o Pai Nosso, e fez com que ela fosse registrada para o nosso ensino, para a nossa edificação. A história que nós vimos hoje, meus irmãos, de Josué e dos seus homens lutando, e Moisés na colina, orando com os braços estendidos, remete os nossos pensamentos a uma outra colina, onde um outro homem estava com os braços estendidos, suportando o juízo de Deus, juízo que era destinado a nós, morrendo por nós, no nosso lugar. Na outra colina nós tínhamos o Deus homem, inculpável, santo, justo, perfeito, morrendo em nosso lugar, para que nós fôssemos finalmente alcançados, salvos, libertos. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio. Ele está com os braços estendidos, esteve com os braços estendidos na cruz do Calvário para morrer pelo nosso lugar. E hoje é Ele quem intercede por nós, com os braços estendidos diante do Pai, em nosso favor, em nosso auxílio. Ele é o nosso intercessor, Ele é aquele que, muito mais forte do que Moisés, intercede pelo seu povo para que nós prossigamos na nossa vida diante da sua presença. Eu termino, meus irmãos, com as palavras de outro pastor, Edward MacKendry Bounds. Ele escreveu o seguinte: o que a igreja precisa hoje não é de mais tecnologia,
nem de nova organização ou de mais e novos métodos, mas precisa de homens que o Espírito Santo possa usar como homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens. Ele não vem sobre máquinas, mas vem sobre homens. Ele não unge planos, não unge métodos, mas ele unge e abençoa homens de oração. É disso que as nossas igrejas precisam, de homens e mulheres de oração, de homens e mulheres que tenham sede de Deus, que busquem a Deus. Assim nós teremos uma igreja forte, uma igreja abençoada pelo Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.